gente recebe quando chega aqui, né? Muito bom estarmos juntos. Como a Bernadette disse, é uma amizade já longa, né? Aqui com a Casa Atmos, então a gente só tem a agradecer essa oportunidade. Linda música, tá, Edson? Vou pedir para você me passar ali. Eu não tenho essa música. Muito linda, falando do Evangelho, né? E aí a música falou que o Evangelho, né, é a chave, mais ou menos isso, não lembro de cor a palavra exata, mas que seria a chave para entender Jesus, né? Usado para entender Jesus. Então, que maravilha! Realmente vocês escolheram por causa do tema, com certeza, e é muito linda. É o que? É que eu estava na página errada, desculpa. Tá. 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou aqui com obras póstumas, mas o Evangelho tem uma foto dele aí, daqui a pouco ela vai aparecer, mas todo mundo conhece. Não, tá bom, tá ótimo. Obrigada. Todos nós conhecemos, né, a foto, a capa do nosso Evangelho. Então eu hoje trouxe umas anotações aqui, porque são várias datas, né, para a gente não esquecer, mas nós vamos começar lá no ano de 1799. Vamos lá para o dia 31 de dezembro de 1799, a virada do ano, né, de um novo, o ano de 1800. Então, mudança de século, né, mudando o ano, 1799 para 1800. Então, nessa festa aí, que hoje a gente chama de Réveillon, né, essa virada do ano, aconteceu uma festa também, uma grande festa no mundo espiritual. Quem nos conta isso é Humberto de Campos, no seu livro Contos e Crônicas. Então, ele conta para a gente que essa festa se deu para que fosse anunciada a chegada do espírito Allan Kardec, né? do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou alguns dizem Rivail, eu falo Rivail, não sei qual é a pronúncia certa. Mas aí nessa festa, né, espiritual, foi anunciado que viria esse espírito, né, que seria o organizador da obra, da grande obra que a gente conhece, né, que deu origem ao Espiritismo, o Consolador Prometido. E aí Humberto de Campos, ele descreve que nessa festa estavam grandes espíritos renomados, e alguns inclusive encarnados que foram levados para lá em desdobramento. E estava o espírito Allan Kardec, druida, aquele que foi o druida, o sacerdote lá do povo celta, né, que se chamava Allan Kardec. E é por isso que o professor Hippolyte usou esse pseudônimo de Allan Kardec, adotou o nome, né, Allan Kardec, devido a essa encarnação que ele teve lá junto com o povo celta. Então foi nessa roupagem de Allan Kardec, o sacerdote lá, druida, né, do povo celta, é que ele então se apresentava naquela festa de Réveillon. E segundo Humberto de Campos, era brilhantíssima a sua túnica. Ele descreve que era uma túnica luminosa, muito, muito brilhante, que se destacava muito. E aí foi anunciado também que junto com o Allan Kardec viriam vários outros colaboradores, e realmente vieram, né? A Mélie, uma delas, que veio trabalhar junto com ele nessa empreitada maravilhosa, como muitos outros espíritos que viriam, alguns até que já tinham vindo e outros que estavam vindo, que auxiliaram nesse processo da codificação. A gente sabe que precisava, né, ser desenvolvido o telégrafo, as estradas, as ferrovias, né, a imprensa, isso tudo. Então esse grupo de espíritos estava ali reunido, né? Aí passou Réveillon, 1800, tá?
Aí nós vamos falar um pouquinho dos pais de Kardec. A mãe de Kardec, né, quer dizer, os pais de Kardec, eles tinham 2 filhos. E a mãe de Kardec, ela sofreu muito com a perda desses 2 filhos, né? Em 1801, ela perde uma menina com 2 anos de idade. Em 1802, menos de um ano depois, um menino, esse com 6 anos de idade. Então foi um choque muito grande para essa senhora, que nessa ocasião já tinha uma idade, para aquela época, um pouco avançada para engravidar. Porque, não sei se vocês mais antigos como eu se recordam, a jovenzinha ali não, ela é de um outro tempo. Mas na minha época, a mulher com 30 anos, na verdade, já diziam que não podia mais ter filhos, que era muito velha, não é isso que o pessoal falava naquela época? Não, tem que ser até 30 anos, aquela coisa toda. Imagina lá na época de Kardec, né? Hoje em dia a gente sabe que não, as mulheres com 40 anos estão tendo filhos, mas naquela época a mulher com uma certa idade, que para nós jovem ainda, né, já era considerado muito velha, entre aspas, né, para ser mãe. E aí então a mãe de Kardec, perdendo esses 2 filhos, ficou, claro, muito triste, muito frustrada, muito melancólica, mas logo depois ela engravida, né? Era o Hippolyte Léon, que já estava vindo, e ele nasceu em 1804. Então, essa gravidez foi uma gravidez de risco, né? Por 2 razões. Primeiro, pela idade, que naquela época, como a gente falou, já estava avançado, e segundo também, porque ela estava debilitada, ela estava fragilizada. Então os médicos recomendaram que ela fosse para uma estância mineral, para as águas. E assim foi a gestação. Mas tudo preparado pela espiritualidade, ela foi cuidada, ela foi amparada. O bebê, né, no caso Kardec, também, óbvio, né, mãe e filho ali sendo cuidados para que o parto fosse tranquilo, para que essas dificuldades todas não interferissem. E assim foi. Foi um parto ótimo, nasceu o nosso querido Hippolyte Léon Denisard, né, Rivail, nosso querido Kardec. E aí a gente vai passar de 1804 e vamos falar do Evangelho, que está fazendo 160 anos esse ano. Se ele está fazendo 160 anos, ele nasceu em que ano, gente? Fala não. Em que ano ele nasceu? Que se ele está fazendo 160 anos? Pode falar, Edson. Não vai falar não? Fala então. Matemática por hoje já dá. Pularam a aula de matemática, é difícil. Bom, uma dica, esse livro foi em 1857. Foi 1864, tá, gente? A gente teve 1857, a gente teve também um aniversário, né? um lançamento muito importante. Quem é que nasceu em 1857? Livro dos Espíritos. Esse você não sabe, foi né? 157 o Livro dos Espíritos, vem depois. Aí 61 veio outro. Você sabe quem é que veio em 61? É a atualização do... Não, Livro dos Médios, 61. Mas vamos parar por aí. 62? Tá bom. 61. Acho que é 61. Depois a gente vê. Então, aí vamos passar para 64, 1864. Então, o Evangelho, que teve uma importância muito grande, a música que já mostrou, já falou, né, gente? Mas nós vamos voltar, nós estamos em 64, o lançamento, fazendo aniversário agora, mas nós vamos voltar para o ano de 1856. O Edson já falou ali que em 57 nasceu o Livro dos Espíritos, né? Aí a gente dá o início do Espiritismo, da doutrina espírita. Mas nós vamos em 1856, é isso mesmo. Quando Kardec estava ainda recebendo as informações dos Espíritos, para que em 57
viesse o livro dos Espíritos. E aí Kardec, em 56, ele pergunta para os espíritos quem era o seu guia espiritual. Lembram disso? E aí a resposta veio. Quem era esse guia espiritual? Era o Espírito... Já fiz uma palestra. Verdade. Era o Espírito Verdade, né? Então, olha, Kardec pergunta quem é o seu guia e recebe a resposta, que foi a seguinte: para ti serei a verdade, e todos os meses estarei à tua disposição por 1/4 de hora. Vamos prestar atenção nisso. Todos os meses, quer dizer, uma vez por mês, o Espírito Verdade estaria à disposição de Kardec por 1/4 de hora. Quantos minutos por mês ele estava com Kardec? Se ele estaria 1/4, Vocês fugiram. para que vocês não durmam, gente. Eu já estou dormindo aqui. 15 minutos. 15 minutos, né? Se ele estaria por mês 1/4 de hora, ele estaria 15 minutos por mês à tua disposição, respondendo o que ele quisesse, né? Aí Kardec bota a mão na cabeça e fala assim: não poderias vir assim mais a miúde? Né? E aí ele responde: sim, mas não agora, tá? Somente após nova ordem, nada mais sabereis a meu respeito. Mas também o Espírito de Verdade diz a ele que estaria, né, por 15 minutos, que é 1/4 de hora, mensalmente, pessoalmente, assim, claro, através dos médiuns, mas respondendo o que Kardec quisesse saber, né? Estaria ali com ele, pergunta, eu respondo, eu falo, mas disse que estaria com ele em pensamento, intuindo, estando ali junto, sempre, né? Aí isso foi em 56, tá? Kardec, então, doido, né, para que o Espírito de Verdade ficasse mais um pouco. Mas ele falou que, por enquanto, não podia. E aí, isso foi em 56, aí em 1857 veio o Livro dos Espíritos, em 61 os Médiuns, e aí nós vamos passar para 1863. E Kardec fica muito doente em 1863. Ele já estava com problemas de coração, problemas circulatórios, várias coisas. Em 1863 ele cai muito doente. Vamos passar esse slide aí, né, que eu estou falando, eu estou até esquecendo. Olha lá, gente, olha a foto do Evangelho, né? Aí pode parar aí. Kardec, então, estava muito doente, e aí os médicos recomendam que ele se afaste de Paris, né? Porque nessa época ele estava em Paris, e a gente já sabe, a gente já viu até o filme, né, de Kardec, em que ele trabalhava muito, não era isso? Trabalhava dia e noite, Amélie junto, e eles não tinham essa facilidade que a gente tem hoje, de luz elétrica, de computador, nada, né? A gente sabe a história daquela época, era lamparina, lampião, era tudo manuscrito, enfim, tudo muito mais difícil, que exigia muito mais esforço. Então, em 63, está aqui, ele foi para essa cidade que está aqui, Saint-Adresse, que é uma cidade na França, marítima lá, à beira-mar, por recomendação médica. Os médicos disseram que ele deveria ficar lá para se tratar, para cuidar da sua saúde. E para lá foi Kardec, então, em 1863, se isolou lá e começou a escrever, a organizar o Evangelho segundo o Espiritismo. Só que ele não falou para ninguém o nome da obra. Ninguém sabia qual seria a obra. E ele foi então recolhendo todas as mensagens que tinha recebido, foi juntando tudo para poder fazer o Evangelho. E aí contam, né, os espíritos, e principalmente essa obra aqui que eu trouxe, gente, obras póstumas, que a gente sabe que foram as reflexões de Kardec após a sua desencarnação. Então tem aqui várias partes que a gente daqui a pouco vai ler uns pedacinhos em que ele fala sobre isso, tá?
Então ele foi para lá e aí em obras póstumas, nos escritos dele, ele conta que os espíritos avisaram na sociedade espírita de que ele estava cercado por uma imensidão de espíritos. O próprio espírito de verdade, que lá em 1856 disse que só podia ficar 15 minutos por mês, agora estava praticamente junto com ele o tempo todo. Que naquela ocasião ele disse que agora não poderia, mas que ele aguardasse nova ordem para que eles pudessem estar juntos mais a miúde. E realmente assim foi, tá? Agora, aqui uma foto, que isso é uma pintura de Monet, mostrando mais ou menos ali um pedaço, né, daquela orla lá, daquela parte onde Kardec ficou, se restabelecendo e tudo, né, como a gente falou, sendo inteiramente amparado. Então vamos ver a comparação, né? Ele ainda no ventre da mãe, sendo amparado também numa estância mineral, onde a mãe estava, né? E agora nessa outra necessidade dele de saúde, e depois, mais tarde, em obras póstumas, o Espírito São Luís vai dizer para ele que essa obra tamanha a importância dela, que ele precisava realmente estar ali isolado, estar tranquilo, para que ele pudesse ser muito amparado, tá? Aí, quando foi em 1863, né, Kardec estava lá nesse retiro, ele escreve uma carta e pede para Amélie levar a carta para a Sociedade Espírita. Hã? Ele pede para Amélie levar essa carta, onde ele pede que os espíritos se manifestem lá na sociedade, falando sobre as obras, sobre a obra que ele estava escrevendo, né? Que ele não falou o nome para ninguém. E aí os espíritos falam que ele contava com a proteção dos espíritos de luz e com o próprio mestre. E é aí que ele diz, né, em especial São Luís, diz que, está escrito aqui para falar exatamente igual, que é um tratado de vida moral. E São Luís diz que ele precisa ter paciência e tranquilidade para poder escrever essa obra. E aí a gente vai ver aqui obras póstumas, tá? E aí tem uma outra coisa. Quando Kardec lançou essa obra, ele não colocou o nome de Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém sabe qual foi o nome dessa obra? Você sabe, Edson? Lembra? Ele chamou a princípio Imitação do Evangelho. Aí o seu editor, tanto é que a primeira edição saiu com esse nome, Imitação do Evangelho. E o próprio editor, que era o senhor Didier, falou para ele que não era um bom nome, né? E os amigos diziam, não, esse nome não é bom, Imitação do Evangelho, não. Aí ele passou então para o nome de Evangelho segundo o Espiritismo. E eu queria ler, quero ler mesmo, gente, aqui. Ele fala aqui, é preciso, né, que a Terra, ele diz que é preciso que a Terra gravite na onda irradiante das esferas e que saia da penumbra e dos nevoeiros. E ele diz, acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, quer dizer, mestre ali ao lado dele o tempo todo, guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis, em cujo número digna-te de me incluir sempre. Isso foi uma mensagem de São Luís para Kardec, né? Mostrando que ele estava amparado, que ele tinha que seguir em frente mesmo, que essa era a sua missão. E aí continuou Kardec ainda mais um pouco lá, na sua estância lá, e aí depois, ainda, né, Kardec recebe mais uma informação
vinda lá da Sociedade Espírita, através de São Luís, e ele fala o seguinte, olha, aproxima-se a hora em que será necessário apresentar o Espiritismo tal como ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Porque até então a gente teve livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, mas faltava essa parte moral, né? Essa parte evangélica. Então é por isso que São Luís disse para ele, mandou aquela mensagem, né? Dizendo que ele precisava, né? O Espiritismo precisava desse tratado moral. Então o Evangelho ficou sendo esse tratado moral. E tem mais uma outra mensagem aqui, que eu separei, que ele fala assim, coragem, fala para Kardec, né, na carta, coragem, e que é para que a tua obra se complete. Conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Então, gente, por que a gente faz questão de frisar isso? Por quê? Para que a gente entenda que essa obra, o Evangelho, ela foi, diferentemente das outras, ela foi o tempo todo supervisionada, amparada pelo próprio Mestre Jesus. Então, eles mostraram a necessidade de vir essa obra de sentido moral, de sentido evangélico, e nela o apoio ali do Mestre Jesus o tempo todo, para que a gente dê realmente bastante valor para essa obra, porque às vezes a gente lê assim, né, e aí deixa passar muita coisa, mas é importante que a gente realmente dê valor para ela. Pode passar, Edson, por favor. Aí, gente, vamos lá. Lilian, leia, por favor, essa questão 621. Não, aqui é a resposta. Não, primeiro eu tenho que falar a pergunta, né? Ali eu botei, é porque eu sempre ponho a pergunta, agora eu coloquei ao contrário. A questão 621, quem é que lembra qual é? Vamos me ajudar. Questão 621. Não, eu digo, pela resposta, vocês não conseguem saber, não? Eu dei a resposta. Alguém falou aí, baixinho, eu escuto bem. Eu falei, enxergar não enxergo não, mas escutar eu escuto, né, Sara? Onde estão escritas as leis divinas, né? Eu estou falando que pela resposta aí a gente vê. Agora leia, por favor, Lília, a resposta. As leis divinas estão na nossa consciência, mas esquecemos delas ao longo da nossa trajetória. Então, gente, a gente sabe, né? As leis divinas, elas estão conosco, mas como a gente esquece, e esquece mesmo, então precisa que venham essas obras para nos lembrar, né? Para que a gente possa sempre recordar, porque a gente precisa muito, muito, muito mesmo delas. E aí a gente vai ter aqui, isso já, nós estamos em 1863, Kardec está lá, ficou lá na sua estância, mas ele teve que voltar, não podia ficar sempre lá, né? Então ele melhorou de saúde e aí voltou para Paris, mas para terminar o Evangelho, ele precisou se isolar um pouquinho também. Então ele foi para um outro local, um outro bairro lá, perto, próximo a Paris, cercado de seus colaboradores, e aqui também a gente vai ver daqui a pouco em Obras Póstumas, dizendo que mesmo lá em Paris, ele estava cercado por um grupo enorme de espíritos benevolentes. E aí chegou, certa vez, essa informação está aqui em Obras Póstumas, mas também está na Revista Espírita. Aliás, na Revista Espírita, tem uma Revista Espírita de 1863, eu estudo com Atmos a Revista Espírita, né? Só que nós estamos em 1862. Quando nós chegarmos em 1863, nós vamos ter essa informação aqui, falando sobre a clarividência.
E aqui também, Obras Póstumas, Kardec fala que ele estava lá, então, ainda finalizando, na verdade já estava finalizando o Evangelho, quando uma clarividente, que era uma vidente que tinha trabalhado com eles no livro dos Espíritos, estava trabalhando junto com Kardec, tudo, só que ela morava em Lyon. Então ela foi a Paris para visitar o casal, Kardec e Amélie. Quando chegou lá, foi recebida por Amélie e ela disse: meu marido não está. Ela: que pena, eu queria tanto falar com ele, mas eu tenho que voltar para Lyon, não posso esperar. Como Amélie já conhecia e sabia, né, da sua clarividência, Amélie sugeriu, né, pediu a ela que ela procurasse visualizar lá onde estava Kardec. E assim foi. Ela, como clarividente, começou a descrever para Amélie que via. Aí ela começou a descrever a sala direitinho, onde eles estavam lá, e nem Amélie sabia como era realmente a sala, porque ela nunca tinha estado lá. E aí descreveu a sala, depois que Kardec disse que realmente era assim, e aí ela viu, junto com Kardec, muitos espíritos muito luminosos, muito brilhantes, e ela descrevia que junto deles havia um mestre muito, muito iluminado. E a Amélie perguntou para ela: e você sabe o nome da obra que eles estão escrevendo? Até então, Kardec estava pensando em imitação do Evangelho, mas não tinha passado para ninguém ainda isso, né? E aí a clarividente vira para Amélie e diz que tinha um espírito segurando um livro, e no livro estava escrito o Evangelho. Então, isso também para mostrar, né, como Kardec estava assistido. E agora vocês vão me responder, não sou eu não. Vamos juntos aqui. Ah, tá. Primeira publicação lá do Evangelho, né, antigo, Evangelho do Espiritismo. Espíritos que colaboraram. Não, volta, por favor. Ó, leia, Fernanda, por favor. Espíritos que colaboraram na construção do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos juntos, tá? Eu tenho cola aqui. Mas espíritos que colaboraram, vamos lá, gente, que colaboraram, que mandaram mensagem no Evangelho. São Luís, Santo Agostinho, O próprio Emmanuel, São Vicente, quem? Não, vai. Erasto. Parecido. Tem outros. Quem mais? Quem lembra de outro? João Evangelista. João Evangelista, Fênelon, Fenelon. Tá, isso. Lacordaire, Hahnemann, Uma rainha os de bispos, França. uma rainha de França. E a própria Joana de Ângeles, só que ela se designa no capítulo 13 como um espírito protetor, mas é Joana de Ângeles. Então, gente, olha, eu coloquei aqui vários, vocês já falaram a maioria. Paulo Apóstolo, o espírito protetor, que é Joana, Erasto, Lázaro, Delfina, Girardin, Hahnemann, que eu falei, Carita, e vários outros, né, gente? E então, para que a gente dê realmente, como a gente já falou, o grande valor que essa obra tem, gente, para que ela não passe assim batida, vamos dizer, né? Vamos realmente dar esse justo valor, porque são espíritos que foram ali inspirados pelo Mestre Jesus, trabalharam juntos, tá? Aí na Revista Espírita de 1864, a gente ainda não chegou lá no nosso estudo, aí ele fala, tem um artigo, né, que eles falam sobre o estado do Espiritismo em 1863, é um artigo de São Luís. Aí ele fala assim: o Espiritismo ainda não está consolidado, muitos são os ataques. O Espiritismo ainda não penetrou em toda parte e em muitos lugares é apenas conhecido de nome. Esperamos que a árvore desenvolva os seus ramos. Então essa mensagem aqui falando sobre a necessidade de vir uma obra que foi o Evangelho, né, para consolidar. Que horas termina? 8h30? Então tá.
Pode passar, Edson, por favor. E aí nós vamos falar um pouquinho juntos, tá, gente? Vamos juntos aqui sobre alguns temas do Evangelho. É claro que o Evangelho tem muitos temas, a gente não tinha como a gente fazer todos, né? Heloísa, você lê, por favor? Bem-aventurados os aflitos. Aí você lê. Silvia. Ah, troquei os nomes. Cadê a Heloísa? Ah, então é Silvia. Troquei os nomes. Eu olhei para ela e falei Heloísa, tá? Casos anteriores, justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos na terra. Então, gente, olha só. Nós passamos por tantas aflições em nossas vidas, né? Eu acho que não tem ninguém aqui que possa levantar o dedo. Em todo caso eu vou perguntar, né? De repente a jovenzinha ali possa levantar o dedo, porque essa idade brilhante aí ainda não passou, né? Por muitas vicissitudes. Mas eu queria que quem é aqui que pode dizer que nunca teve aborrecimentos na vida, nunca passou por dificuldades? Você? Né? Ainda está bem novinha, né? Isso é muito bom. Mas de restante aqui, alguém pode dizer, não, minha vida é tranquila, é beleza, nunca passei por dificuldades, não tenho aborrecimentos. É difícil, né, gente? Não tem aflições. Difícil porque a gente está nesse mundo aqui, provas e expiações, passando para a regeneração, essa transição, mas a qualidade do nosso mundo é um mundo ditoso, é um mundo de felicidade? Não, ainda não. E nós estamos aqui, assim, caímos aqui de paraquedas, ou a gente tinha que estar aqui, como é que é? A gente tinha que estar aqui porque é onde nós estamos aptos a ficar, né? Nós não temos ainda condições evolutivas de habitar outros mundos, senão a gente não estaria aqui. A não ser os grandes missionários que estão vindo, né? Porque esses estão vindo para nos auxiliar, não precisariam nem estar aqui, mas vêm. Mas é o caso de alguém aqui, aquele grande missionário, não, eu vim para ajudar o Atmos aqui, eu poderia estar lá em Júpiter, mas eu quero estar aqui, porque eu quero trabalhar no Atmos. Não é o caso, né, gente? Então, através do Evangelho, a gente consegue entender que muitas coisas, né, a gente só na vida futura essas compensações podem acontecer. Então, graças a Deus que a gente tem esse conhecimento, porque se nós não tivéssemos o conhecimento da vida futura, seria difícil, não é? A gente imaginar, poxa vida, por que isso tudo está acontecendo agora? E se eu não tivesse outras vidas futuras, né? Não tivesse essa certeza de que eu preciso trabalhar hoje para que eu tenha uma vida melhor, né? Um futuro evolutivo, a gente não está falando de nada material. Então, isso daí é uma grande consolação que o Evangelho trouxe para nós. Pode passar, Edson, por favor. Está gelando aqui minha garganta. Não precisa desligar, não, é só diminuir. Tá. Quem vai ler agora, então? Rose, por favor, Rose. Bem-aventurados aflitos. As vicissitudes da vida derivam de uma causa, pois que Deus é justo e bom. Justa deve ser essa causa. Isso, está lá no Evangelho. Só para a gente relembrar, a gente já conhece isso tudo, mas para a gente relembrar, né? Que essas vicissitudes todas que a gente passa, né? Como é seu nome? Júlia. Júlia ou Ju? Júlia. Júlia. Só a Júlia ali, eu acho que ainda não passou por essas dificuldades, tomara que não passe mesmo, né? Também, né? Mas já passou também, então? Quietinha lá. Ah, tá lá atrás, nem tô vendo. Ah, tá ali também, outra jovenzinha, pois é. Mas, gente, essas vicissitudes todas que a gente passa derivam de uma causa, né? Agora, se Deus é justo e bom, e a gente sabe que não é isso? Então, justa deve ser essa causa. Porque se a gente achar que essa causa não é justa, a gente está afirmando que Deus é injusto, né? Que a gente sabe que não é, tá? Pode passar, Edson, por favor.
Agora, gente, causas atuais das aflições deles, dá para você ler daí? Dá. Remontando a origem dos males terrestres, verificarás que muitos são consequência natural do proceder. Então, gente, as causas atuais das aflições que a gente tem lá no Evangelho, a gente não pode colocar tudo na conta do passado, né? Então, nem tudo são causas anteriores. Muitas, né, e os Espíritos dizem que até a maior parte delas é desta vida. Ou seja, são escolhas erradas que nós fizemos, né? Então, essas dores que a gente passa muitas vezes são consequência do nosso afastamento das leis divinas. Porque quando a gente se afasta das leis divinas, a gente muitas vezes até perde o rumo. Então essas dificuldades acontecem, porque nós ainda somos imperfeitos, né, gente? Nós ainda não estamos caminhando para isso. E a gente também não pode usar isso como argumento, mas é porque eu ainda sou imperfeito, né? A gente às vezes pensa assim, não, mas é porque eu estou aqui na Terra. Não. Realmente, a gente sabe disso. Mas a gente tem que se esforçar para que a gente possa ter um futuro, né, melhor, ou seja, um futuro evolutivo em outras encarnações. E no domingo passado a gente teve um seminário com a Carmen Silveira, muitos de vocês, de nós, né, estávamos lá, e aí me lembrei agora da fala da Carmen. Uma coisa que é comum, vários estudiosos do Espiritismo já falam isso, que a fila está grande, né, gente? Não está fácil, a fila para reencarnar está grande. Os Espíritos estão falando, não está fácil reencarnar, não. Então, que a gente aproveite ao máximo essa nossa encarnação, né? Porque a gente não sabe quando a gente vai poder reencarnar para reparar essas falhas atuais. E aí me lembrei da Carmen, porque ela falou assim, a gente não sabe nem aonde a gente vai reencarnar, né? Imagina, se você reencarna, botam lá no Oriente Médio, lá com aquele povo lá, soltando bomba para lá e para cá. Nós mulheres, então, tendo que usar aquelas burcas, a gente não pode estudar, não pode fazer nada, né? Então, já imaginou se a gente perde essa oportunidade aqui, a gente vai para lá, cadê o livro dos Espíritos? Nem imagina se chegar lá com o livro dos Espíritos na mão, né? Nem tem. Então, que a gente aproveite essa oportunidade, né, gente? Pode passar. Maria, só um minutinho. Essa questão do livro dos Espíritos lá, não sei se tem, mas os católicos lá têm que fazer como era na antiguidade, se esconderem. Os católicos, alguns que foram para lá, para alguma coisa, têm que se esconder, ler o Evangelho escondido. E os espíritas, então? Esses aí. É só oração dentro do quarto. Trancada, 7 chaves, né? Então a gente brinca, para descontrair, mas realmente a gente não sabe quando é que a gente vai poder voltar, né? Agora, ainda, gente, nas causas atuais das aflições, a gente pegou assim alguns temas, algumas palavras que são palavras-chave. De cor de abóbora, eu sabia o teu nome. Luz. Eu sou ruim para gravar nome, gente. Eu trabalhei em escola há 35 anos. Porque eu comecei como professora primária, e aí depois eu fui para a faculdade, essa coisa toda. E era muito aluno, né, Lilian? E eu não sei, outras professoras também. Era muito aluno, era muita criança, era muito adolescente, misturava aqueles nomes todos, e agora então é que fica mais difícil, né? Mas aí, Lourdes, leia pra gente, por favor. Causas atuais das aflições: resignação, maneira pela qual se encara o sofrimento, bem e mal sofrer. Tá, então a gente vê muito no Evangelho a palavra resignação. E aí eu fui para o dicionário, né? Esse é o significado de resignação no dicionário. Aí está lá, maneira pela qual se encara o sofrimento. Então a gente pode bem ou mal sofrer, né? Então, quando a gente passa por essas dificuldades que a gente chama de sofrimento,
mas que são obstáculos, né, que vêm na nossa vida e que a gente tem que superar. Aí tá lá, a maneira como a gente encara isso é que é a resignação. Porque você pode encarar isso de uma forma ruim, se lamentando, não é isso? Xingando aí Deus e o mundo, lutando contra essas adversidades, ou seja, é um mal sofrer, né? A gente sofre, mas sofre de uma forma ruim. Ou então a gente se resignando, né? Entendendo e aceitando. Mas tem uma coisa muito importante que os Espíritos falam para a gente. Resignação não é inércia, não é isso? Não é a gente ficar, então tá, eu estou passando por isso, porque eu tenho que passar. Porque Deus quer, né? Não, é porque eu vou como Deus quer, não é assim. Deus quer que a gente esteja sempre bem ou sempre mal? Responde o companheiro que falou. Sempre bem, né? Claro. Sempre bem, óbvio, não é isso? Então, nós aqui temos que, então, nos resignar, sim, isso sim, mas não com inércia, né? Com aquela coisa do parasitismo, não é isso, tá? Não é isso que ele fala pra gente, não. Posso falar uma coisa? Sim. Há um amigo nosso espírita, que ele é palestrante, que ele diz que esse tipo de resignação é o síndrome do coitadinho. É assim que Deus quer, é assim que Mas não é assim que Deus quer, não, e a gente sabe disso, né? Aí tem aquele personagem, você lembra do Nilogênio, que ia sempre lá no nosso lar? Que eu e Edson já fomos lá do nosso lar juntos, né? E aí ele imitava aquele personagem da Ienda, ele imitava direitinho, ele andava, lembra? Vocês ficavam assim, vida, Então a gente não vai ser assim não, né? Vamos passar. Agora, aí depois vem o Cristo Consolador. Suzy. Bem escondida. Eu estou te vendo aqui, você veio comigo, nós viemos juntas, então eu sei que você está aí, né? Vamos lá. Espírito de verdade, sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Então, gente, o Cristo Consolador falando pra gente, né? Eu sou o grande médico das almas e trago esse remédio, né? Que vos há de curar. Então, quando as adversidades vierem, elas vêm, não tem como, né? Que a gente saiba que o Mestre Jesus está ali para nos ajudar, para nos amparar, para estar conosco, que a gente segure nessa mão firme do nosso Mestre, porque aí a gente vai conseguir passar por essas adversidades, né? É o Cristo Consolador, é o Espírito de Verdade que nos enviou essas mensagens todas através dos seus colaboradores, né? Todos inspirados pelo Espírito Verdade, que uns dizem que é o próprio Mestre Jesus, outros dizem que é uma falange comandada por ele. Não importa, né? O que importa para nós é que a gente sabe que é o pensamento do Mestre Jesus, é ele que está ali por trás de tudo, né? Tá. Agora, Jussara, lá quietinha, lá consegue ler daí? Bem-aventurados os pobres de espírito, simplicidade e humildade. Então, nesse capítulo, né, a gente está pegando mais as bem-aventuranças, que não dá para a gente pegar tudo. Então, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, paciência, obediência e resignação. A paciência também é uma caridade. Isso, gente. Então, vamos lá. Quando ele fala dos pobres de espírito, né, os pobres em espírito, ele fala sobre a simplicidade, a humildade, que são condições básicas, né, para que a gente passe por essas adversidades da vida. Os brandos e pacíficos, aí, gente, a mesma coisa. Oi? Brandos e pacíficos, é a mesma coisa que a gente falou lá atrás. A brandura, né, e a passividade, a pacificidade, o ser pacífico, não é você ser passivo. Existe uma grande diferença, né? Então, os pacíficos são aqueles pacificadores.
Então, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que lutam pela paz. Então, tá vendo? Não é coisa passiva, você precisa lutar pela paz. Então, também não é aquela coisa inerte, parada, né? Não, porque eu sou pacífico, então eu não, sabe, eu tenho que esperar Deus mandar. Também não é assim, né? O Espiritismo nos mostra que a gente precisa fazer a nossa parte, né? Com paciência, ele fala lá, a paciência também é uma caridade. E muitas vezes conosco mesmo. Porque às vezes a gente não tem paciência conosco também, né? Com o nosso próximo e conosco. Mas isso também é uma caridade. Obediência a quê? Às leis divinas, às leis de Deus, né? Porque a gente já viu que quando a gente se desvia dessas leis, vem as nossas dificuldades. Pode passar. Resignação, Bernadette. Resignação, submissão à vontade de alguém ou ao destino. Vontade divina. Não é inatividade. Então, gente, a resignação está lá. A submissão a uma vontade de alguém, no caso aqui nosso, ao nosso Pai Maior, que são as suas leis divinas, né? A vontade de alguém. Aí está lá, não é inatividade, é o que a gente acabou de falar, não é para ficar parado, inativo, né? Pode ir, Edson. Agora, Lara, vamos lá, você, Lara, lendo? Consegue ler daí, não? Então tá. Tá bom, não tem importância não. Quem quer ler? Eu leio. Então vai, Maristela. Resiliência, capacidade natural para se recuperar de uma situação adversa. Superação. Então, gente, nós encontramos no Evangelho também, em diversas partes aqui, a palavra resiliência. E aí eu fui procurar, porque está até meio na moda, né? O pessoal usa muito essa palavra, mas o que significa realmente a resiliência, ser resiliente? Aí eu fui procurar o significado. É essa capacidade natural que nós temos de nos recuperar de uma situação adversa. Então, tudo isso que a gente está falando, né? As adversidades, quando elas vêm, a gente tem que ter essa capacidade de superação. A gente tem essa força interna, porque nós somos centelha divina, nós somos filhos do Pai, somos filhos do Criador, somos filhos do dono. Então, não é isso? Somos filhos do dono do mundo, que é o nosso Pai Maior. Então, nós temos que superar, sim. Nós temos capacidade para superar essas adversidades. A gente tem que buscar a força que está lá dentro de nós, porque ela existe, para a gente superar. Pode passar, Edson. Aí tem... Quem vai ler agora? Resiliência não é apenas demonstração de força, mas também a convicção de que todas as adversidades podem ser superadas. Então, não é demonstração de força, mas não é só, né? É a demonstração de força interior, como a gente falou, e também a convicção disso, né? Que a gente disse, todas as adversidades podem ser superadas, sim. Nós somos capazes, sim. Todos nós somos capazes. Senão a gente não estava aqui, né? O nosso Pai Maior, o nosso Mestre Jesus, quando nos enviou para o planeta Terra, é porque Ele confiava em nós. E que a gente, então, faça jus a isso. Pode seguir, Edson. Aí, gente, já passou um pouco, né? Mas essa imagem, foi até Lilian que colocou, e eu pedi a ela para me dar, ela colocou isso no Face, no Instagram, uma coisa assim. Gente, qual era o nome do cavalo? Já passou um tempo, mas quem é que lembra? Era o cavalo caramelo, que ficou famoso até, né, gente? Olha, maior exemplo de resiliência não existe, né? E de paciência. Paciência, resignação, resiliência, com a certeza de saber que ele seria amparado. Pode passar a outra. Isso aí é artificial, agora essa foto é natural, né? A foto realmente, olha ele lá, a água quase chegando ali, ele podia se jogar,
podia tentar, mas não, ele ficou ali firme, né? Então que a gente tome isso também como exemplo para nós, quando as dificuldades vierem, para a gente se manter firme. O mais né? incrível que foi falado, que ele não se movimentava muito, porque as telhas eram fracas, eram telhas de amianto. Imagina um cavalo, e aquela foto ali é a foto real. Né? Um cavalo pesado, claro, em cima de um telhado. A paciência desse animal, né? Pode seguir, que nós estamos terminando. Os misericordiosos, Lilian. Bem-aventurados os misericordiosos. Indulgência, disposição para perdoar os erros, clemência, misericórdia, compaixão, é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Tá, então, gente, ainda dos misericordiosos, né, indulgência, é essa disposição que a gente tem para perdoar os erros, né, gente, a clemência, não só os erros do próximo, mas também os nossos erros, porque muitas vezes a gente se culpa, né, nós nos culpamos muito por coisas que a gente fez em outro tempo, mas que a gente realmente tenha essa disposição para nos perdoar. E a compaixão, que é a virtude de compartilhar o sentimento do outro, o sofrimento do outro, né? Então, a gente olhar o sofrimento do outro e se colocar no lugar dele também. A lei do amor o amor é a essência divina, e todos vós tendes no coração a centelha desse fogo sagrado, está escrito no Evangelho, né? É aquilo que nós já falamos, todos nós temos no nosso coração essa centelha, então que a gente possa sempre utilizar-se disso, sabendo que nós somos filhos do Pai. Edson. E aí a gente encerra, gente, com esse último slide aqui. Durante limpeza na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, também correu bastante pela internet essa foto, né? Os livros que foram danificados, esta mensagem estava aberta. Aí está marcado ali, como não dá para ler ali, eu coloquei aqui, está escrito ali, tem problemas que você não vai compreender, você vai superar, compreender é mais tarde. Então, essa mensagem que ficou ali, as chuvas, né, que sirva para nós todos, para a nossa vida, tá? Encerrando no horário certinho, direitinho, né? E fiquemos na paz.